Para essa edição do Estúdio Painel, recebemos um grande centroavante do futebol brasileiro. Marcando muitos gols pelos 27 clubes onde jogou durante a carreira, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1988 pelo Internacional de Porto Alegre. Conosco a partir de agora, Nilson Exídio. Chegando com mais um Estúdio Painel e hoje com ele, com o Nilson, um grande conhecedor do futebol brasileiro, afinal de contas, esse vestiu várias camisas e esse tem muita história para falar. Seja bem-vindo, Nilson, tudo bem? Tudo bem, para mim é um prazer estar participando aí desse programa, né? Quando eu recebi o convite através do nosso amigo Gilmar, fiquei muito feliz e de imediato já aceitei para estar aqui presente com vocês. Maravilha, temos uma boa pauta para falar com o Nilson aqui. E antes, é claro, pessoal, você que acompanha o Estúdio Painel, a gente já pede aí, deixa o seu like, curta, compartilhe e faça com que essa entrevista chegue para mais pessoas que gostam do futebol raiz, das antigas aí. E vamos conversar, vamos bater papo, Nilson? Vamos, tem muita coisa, né? Muita história. 27 clubes, né? Então tem história para contar. Tem história para contar. Já tô pensando que um programa só é pouco aí, a gente já tem que fazer uma série aí, né, Nilson? É verdade. Nilson, uma carreira tão brilhante, tão maravilhosa, mas eu queria que você contasse como é que tudo começou. Foi Sertãozinho? Foi Sertãozinho, uma coisa assim, rapidinho, né? Desde garotinho a gente sonhava em ser jogador de futebol, né? Mas naquela época era mais difícil, os pais não tinham contato com o clube, né? Com amigos, nada. Meu pai caminhoneiro. E eu, dos 11 anos até os 20, tive que ser boia fria, né? Fui cortador de cana, catador de algodão, então, para ajudar no orçamento em casa. E comecei a jogar o futebol amador, né? Futebol na usina ali, nas sessões, campeonatos de garoto. E até que, com 18 anos, eu tive uma oportunidade. Eu me mudei com 15 anos da usina Santa Rita, que eu sou de Santa Rita do Passa Quatro, né? Eu com 15 anos me mudei para Sertãozinho, na usina Santo Antônio, a usina dos Balbo. E o presidente do Sertãozinho Futebol Clube era o dono da usina. E aí eu comecei a jogar lá. O pessoal começou a dizer que eu me destacava, que todo jogo eu fazia gol, e ele me levou para jogar no time da fazenda, da usina mesmo principal, que era só da família dele. Eu era o único jogadorzinho de cor lá no meio. E aí eu era meia, só que o meia do time era o sobrinho dele e jogava muito, Jairo. Ele não foi profissional porque não precisava, né? Mas o Botafogo sempre veio atrás dele e ele não quis assinar contrato profissional. E aí eu comecei a jogar de centroavante lá. E ele me deixava na cara toda hora. E eu comecei a fazer 4, 5 gols todo final de semana. E aí ele falou pro tio dele. Falou, tio, o menino é bom, dá uma oportunidade lá no Sertãozinho. E aí ele me levou para fazer um teste. Eu fiz esse teste no Sertãozinho. O Calegari, que foi quarto zagueiro da Portuguesa, era o treinador na época. Ok. E aí fiz o treino e voltei a trabalhar. Um dia eu tô lá no meio do canavial, lá, cortando a cana, o pessoal chegou lá para me pegar. Eu já achei que meu pai tinha falecido. Falei, acho que meu pai bateu o caminhão, né? Que era a época da safra, puxar cana. E eu falei, pô, me pegando 10 horas da manhã aqui, alguma coisa errada aconteceu, né? O cara falou, não, vamos embora. A gente nunca consegue pensar em coisa boa, eu né? não sei o que é, lógico. E aí, no meio do caminho, ele me falou, para você em casa, tomar um banho, pegar seus documentos, a roupa, você vai pro Sertãozinho jogar futebol. Eu falei, nossa, cara, foi uma alegria. Que idade imensa, isso, Nilson? Tava com 19 anos, 19 para 20. Tá. Eu tinha voltado do exército. Ok. E aí eu fui para lá, cara. Foi aí que eu cheguei no Sertãozinho, na primeira... É coisa de Deus. Quando é para ser, não tem jeito, cara. Eu cheguei no Sertãozinho numa terça-feira. Na sexta já assinei a documentação, só que o presidente falou, você vai assinar o contrato, só que você vai continuar ganhando como boia fria. Eu falei, tá bom demais, né? Eu quero jogar futebol, lógico. Tá bom, vambora. Eu como atleta, mas ganhando como se fosse um boia fria lá na usina. E aí, na semana que eu tô ali, comecei a treinar. Na sexta-feira, o centroavante titular machuca. E no domingo teria o clássico Sertãozinho e Batatais, Dia das Mães. Oh. E aí o reserva vai para titular e eu já fui convocado para ir para o banco. E o Sertãozinho, 11 horas da manhã o jogo, o Sertãozinho perdeu o jogo de 1-0. No intervalo, o Calegari, você vai entrar no jogo. E lá vai o Nilson pro vestiário aquecer, né? Pô, o preparador físico mandando correr pra lá, pra cá. Eu falei, para, porque eu já tô morto. Eu não vou conseguir. Pô, fazia 3 dias que eu tava ali, eu não tava acostumado a treinar, né? Ok. Eu falei, então não vou aguentar jogar, já tô cansado. Falei, calma que é assim mesmo. E aí entrei pro jogo, tomamos o segundo gol, com 10 minutos, aí, nossa senhora, hoje agora vai acabou. ser duro. Mas aí você vai entrando no jogo, né? Fui me soltando.
Final 2-2 eu fiz os 2 gols. Oh, e aí foi onde legal. a gente começou a jogar, né? Tá. Começou a seguir, depois já fui emprestado fiquei só 2 meses no Sertãozinho, fui embora emprestado para Platinense. Já consegui meu primeiro título da 2ª divisão no Paraná. Ok, tá. Subi com a Platinense e aí retornei. E aí segue, e aí vem as histórias que eu já vou E aí eu entrar fui nelas aqui. de contrapeso pro 15 de Jaú. Que eu não queria ficar mais. Certo. Falei, ó, agora que vier um time aí, vocês me chamam que eu vou. E aí o 15 de Jaú foi lá, comprou o meia direita e o meia esquerda. Falou, tem um moleque aqui que não quer ficar, leva ele de contrapeso. Falei, eu vou. E aí os dois voltaram embora no ano seguinte para Sertãozinho e eu segui a jornada. Sensacional. E me diz uma coisa, Nilson, você se tornou ídolo de muita gente, uma referência no futebol, mas você também deve ter tido seus ídolos de infância, né? E você, a sua posição de origem meia, mas você acabou se consagrando mesmo, foi como artilheiro, como centroavante, né? Quem eram seus ídolos? Então, cara, como eu falei aqui no início, né? Eu era meia, eu camisa 8. Então eu me espelhava muito no Galinho, né? No Zico. E o Renato Pé Murcho do São Paulo. Eu gostava das arrancadas dele, né? Que ele catava a bola ali, tinha aquelas arrancadas. Então, eu me espelhava muito. E depois, já quando eu comecei a jogar no Sertãozinho, que eu tive que aprender a jogar com a camisa 9, né? O centroavante. Eu já comecei a me espelhar no Careca e no Marcos Van Basten. Esses dois foram os caras que me espelharam para mim dar sequência aí na camisa 9. Que bacana, eram pessoas que você quando via jogar falava, pô, esses caras aí... que realmente sabiam fazer gols, né? Eram frios, né? Na frente do goleiro, né? Tá, que legal. Então isso aí, depois, e além do aprendizado que eu tive também, né? Com um grande professor, pelo fato de eu não ter tido base, eu não tive base, como eu já te falei, eu comecei já há quase 20 anos, já direto no profissional. Para os dias de hoje seria uma idade quase improvável para você impossível começar, de entrar, né? Que esse moleque com 13 anos, com 15, 16 anos, o cara fala que já tá velho pro futebol, o cara não tá pegando mais. Então eu tive o privilégio de o 15 de Jaú me emprestar 3 meses para disputar naquela época módulo azul, amarelo, branco do brasileiro, lembra? Okay, tinha cores que a gente nem sabia, né? Era muita, as categorias e eu fui para Ponte Preta disputar o módulo, acho que branco. Tá. E naquela época a Ponte tinha acabado de cair do Paulista e para dar uma levantada, né, no astral, tudo, trouxeram o Dadá Maravilha para ser o treinador. E aí eu pego o Dadá e eu cabeceava de olho fechado. Tá. Chegava na frente do goleiro, queria furar a rede, levar o goleiro com bola e tudo. Você queria chutar com a cabeça, Nilson? E o Dadá observou isso daí e falou, pô, você parece com o Dadá em início de carreira, bonitão, né? Tal, alto, aquela coisa toda, magro. Dadá vai te ensinar a cabecear de olho aberto. E aí começou, após os treinamentos, jogar bola, abre o olho, movimento, queixo no ombro, e aquela coisa toda. E eu fui aprendendo, cara. E aí jogava a bola o Sérgio Guedes, que hoje é treinador, perfeito, né? Era o goleiro da Ponte naquela época, ele botava ele, o Privati, fica no gol. E rolava a bola, falava, enfrenta o goleiro, toque sutil, só tira do goleiro. E aí eu fui aprendendo isso aí, cara. Foi meio no ano seguinte, isso foi em 87. Aí eu volto pro 15 em 88. Ok. Já peço pro finado Poi me botar para jogar de meia, que eu não queria mais jogar de centroavante, nem de ponta, nem nada. E por quê? Você preferia a meia? Tem alguma razão especial para isso? Porque eu gostava mais. Porque o centroavante você fica muito de costa, né, meu? Toma muita pancada, cara. Tá. É mais difícil você ter que, de costa, dominar, criar, ajeitar, fazer gol. E quando de meia você está de frente, você está vendo tudo. Entendi. Então, eu tenho um pouco de habilidade. Então, eu tenho habilidade. Por isso que eu, como centroavante, eu saía de fora, né? Às vezes eu não sou aquele centroavante de jogar lá enfiado. Tá. Então, eu saía muito da área para tentar fazer uma tabela, pegar a bola, inverter com meia de centroavante, eu voltava. Você se sentia bem fazendo isso? E aí eu voltei pro 15 e pedi para jogar, e o Poi me pôs para jogar de meia direita. Tá. E aí, a grata surpresa também, ele vai na categoria de base e sobe o Anderson, que vira Sony Anderson. Ele tinha 16 para 17 anos naquela época. Aí o Kazu estava lá, o japonês. Kazu, que então, nós tínhamos um time marcou muito bom, a história também ali, né? E nós terminamos aquele Paulistão em 5º lugar. E aí eu comecei a fazer gol de todo jeito. E cruzava na área, olho aberto, olhava o goleirão só no contrapé. Saia na cara do gol, só o toque sutil. Fiz 14 gols no Campeonato Paulista. Fui o 3º goleador. Caramba. O Evair no Guarani foi o artilheiro com 19. O Miller com 17 no São Paulo. E o Enjaú com 14. Putz. E aí foi onde o Figueiredo me comprou. Então, aí que eu comecei a realmente a fazer a maioria dos gols de cabeça, né, cara? Que por isso que eu... Então a sua maior marca assim, eram gols de cabeça mesmo? A maior marca minha era gol de cabeça, posicionamento dentro da área, né?
Fiz muitos gols de cabeça. Isso eu vou ter que ler porque são muitos clubes aqui, então eu vou ler rapidamente. Sertãozinho, Platinense, 15 de Jaú, Ponte Preta, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo, Grêmio, Portuguesa, Corinthians, Flamengo do Rio, Fluminense, Albacete e Valladolid, Palmeiras, Vasco, Tigres, Atlético Mineiro, Santo André, Universitário do Peru, Santa Cruz, Rio Branco, Portuguesa Santista, Atlético de Sorocaba, Atlético Paranaense, Sport Cristal, Flamengo de Guarulhos e Nacional. Acho que eu não esqueci nenhum aqui. Não, correto. A minha pergunta, eu fiz questão de frisar isso porque eu creio que na história dos jogadores são poucos que tiveram a oportunidade de vivenciar uma carreira tão intensa como a sua. E a minha pergunta é, tem algum desses clubes que você não marcou gol? Não. E todos eles você marcou? Todos eu marquei gols. E a maioria, se eu não fui artilheiro de campeonato, pelo menos do time, né? Em todos sempre eles, eu era o artilheiro principal do com cada uma dessas equipe, camisas, né? tem gol do Nilson lá. Tem gols. É que nesse caso aí, às vezes assim, pô, você rodou muito. É que depois do 15 de Jaú, quando o empresário me comprou, certo. Ele fazia o meu contrato apenas de 6 meses. Okay. Naquela época ele dizia que a inflação era muito alta, o dinheiro ia desvalorizar. Então ele De fazia fato, contrato era mesmo, de 6 né? meses. Então por isso que rodou muito. Aí de 6 meses terminava, aí o goleador metendo gol. Agora o meu jogador é tanto. Não quero. Aí aparecia outro time grande, eu quero. Então por isso que eu rodei muito. Isso foi rodando e você não... E para mim isso aí eu achei ruim, porque não em termos financeiros, porque o salário também sempre ia aumentando, né? Claro. Mas eu não consegui ter uma identidade, uma identificação como um torcedor, cara. Porque às vezes eu estava num time, você chegava na final, mas perdia. Aí você saía daquele time, no ano seguinte o time era campeão. Entendi. E eu não participava, você não teve então essa quer dizer, não de ter uma tive chance longevidade de ganhar tantos num títulos e ter realmente uma torcida que a gente abraçasse e falar, pô, o Nilson ficou lá 10, 15 anos. Como muitos jogadores aí ficaram, né? Entendi. Bom, Nilson, dentre as muitas histórias, claro, a gente vai filtrando alguma coisa aqui, porque, como eu disse, teríamos que fazer uma websérie aqui, falar vários capítulos. Mas eu queria começar com a tua passagem lá pelo Rio Grande do Sul, pelo Inter, né? Internacional de Porto Alegre. Acho que foi ali que o Abelão também te cravou como centroavante também, né? Acho que teve uma passagem nesse sentido, né? E lá aconteceu o Grenal do século, né? Primeiro falar um pouquinho da sua passagem no Inter, porque é brilhante a gente saber que está recebendo aqui o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1988, né? Como é que foi viver esse momento ali? Conta um pouquinho pra gente disso aí. É uma satisfação imensa, né? É a coisa que marca muito. Eu chego no Internacional em 88, como eu falei, para jogar de meia, porque eu tinha feito um campeonato muito bom no Internacional, no 15 de Jaú, e no meio do ano eu vou chega finalzinho, metade de agosto, eu vou pro Inter para jogar de meia. Eu chego na quarta-feira, o Internacional joga à noite em Recife, não me acordo agora se foi Náutico, Santa Cruz ou Sport, e perde o jogo. E quinta-feira de manhã, na volta de meio-dia, 1h da tarde, o Inter chega em Porto Alegre, os reservas vão treinar, eu já treino com os caras. Na sexta-feira à tarde, a gente faz o coletivo e eu já vou pro time titular jogando de meia. Tá. E à noite o treinador cai. O Chiquinho era o treinador. O Internacional não vinha muito bem dentro da competição. O treinador caiu. Aí no sábado fizemos o rachão e vamos para concentração. Concentrávamos no Beira-Rio mesmo. E aí, meia-noite no sábado, o Abel Braga chega. O Abel estava em Recife, né, se eu não me engano, no Santa Cruz. Então nós chegamos junto. A estreia minha do Abel foi no mesmo Internacional jogo. foi no mesmo jogo. E aí o Abel chega na pré-eleição dele do domingo, ele fala, o time que vai jogar, o mesmo time que vinha jogando, que eu não conheço nada, né? Não deu tempo de trabalhar. E aos poucos a gente vai mexendo. E aí eu já fui pro banco. Até aí tudo bem e tal. E aí o Internacional contra o Curitiba saiu o primeiro tempo perdendo de 1-0. E aí, 5 minutos do segundo tempo, ele me chama, fala, aquece que você vai entrar. Falei, beleza, Beira-Rio lotado, né? Meu primeira divisão, primeiro jogo meu, né? Chance, olhando né? aquilo. Que baita oportunidade. Aqueci ali rapidinho, ele me chamou, falou, você vai entrar no lugar do Dadinho, centroavante. Puta, eu já... Não era o que eu queria. Fiquei meio desanimado, mas aí eu olhei o Beira-Rio lotado, né? Eu falei, eu sei jogar também de centroavante, vamos embora. E o Dadinho tava mal, cara, a torcida xingando ele, vaiando. Eu falei, puta. Falei, vamos embora. Aí entrei, fiz a jogada do gol de empate e faço o gol da vitória. Ganhamos o jogo 2-1. E aí o Abel chega para mim e fala, você vai ficar de titular, vai ficar de centroavante. Falei, beleza.
E aí comecei a fazer gol, cara. Comecei a fazer gol, não parei mais, acabei sendo artilheiro do campeonato daquela época. E até hoje o Inter não teve mais um centroavante artilheiro. Desde 88 que o Inter não tem um centroavante. E quantos centroavantes já passaram por lá, hein? Puxa vida. Rafael Sobis, finado Fernandão. Fernandão, claro. E jogou Nilmar. Então você foi o Nilmar também, que jogou bem pra caramba. O que veio pro Santos aí, o Damião, Leandro Damião. Certo. Centroavantes que... Com uma baita qualidade, mas não conseguiram ser o último artilheiro de brasileiro sou eu pelo Internacional até hoje. Olha que legal. Nilson, eu tenho uma pequena mesmo coleção de revistas Placar, que é justamente dessa época de 88. E quando eu sabia que você vinha, falei, deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma coisa do Nilson aí. Daí depois eu vou até pedir para você dar uma autografada aqui, não vou perder a oportunidade. Eita. Você lembra desse garotão aí? Nossa, olha. Ó. Que é a final, acho que foi na final. Eu acho que foi na final, é. Não, Taça Libertadores, tá em cima aqui, já foi na Libertadores. Aí na Libertadores nós ganhamos do Bahia, eliminamos eles. Muito bem. Pro pessoal de casa, depois eu vou digitalizar, mas eu tô mostrando essa foto aqui pro Nilson. Essa aqui depois, antes de ir embora, eu vou querer que você autografa pra gente João aqui para deixar. Marcelo, depois eu tive a grata felicidade também, a surpresa e a felicidade de ter jogado com ele no Grêmio. Aí jogamos juntos no Grêmio. Que bacana. João Marcelo, fomos parceiros. Show de bola, vamos deixar aqui. E aí, Nilson, também mais uma curiosidade aqui também, essa da revista Placar, é uma notícia aqui, que eu vou até ler também pra galera, que fala assim, ó, sonhos de Nilson. Embora negue que tenha pedido reforços, o técnico corintiano Enio Andrade sonha com o centroavante Nilson do Internacional. O passe do jogador, no entanto, pertence ao empresário, que já estipulou em 3 milhões de dólares. Curiosamente, o presidente Vicente Mateus torceu o nariz quando lhe ofereceram o atacante em setembro do ano passado, então cotado em 80 milhões de cruzados antigos. Isso. Quando a cabeça não funciona, o bolso é quem paga. Pelo que eu entendi, ele não quis pagar 80 milhões de cruzados e depois você já valia 3 milhões de dólares aqui. É isso mesmo, Nilson? É isso? Na época, né, pela campanha que a gente fez, né, o próprio 15 e eu também me destacando, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, várias equipes queriam, mas pelo valor do passe, né, todo mundo achava que era muito caro. Queriam a qualidade, mas não queriam pagar o preço. E aí o empresário Juan Figuer, né, Juan Figuer foi lá e acabou comprando não só eu. Aí ele botou mais 20 milhões, acho, e acabou comprando eu e o Sonny Anderson. Okay. Ele acabou levando o Sonny Anderson e ganhou dinheiro também com o Sonny Anderson depois. Ele emprestou o Sonny Anderson para o Vasco, Guarani, e depois negociou o Anderson para a Suíça. Olha só. Negociou e aí foi, né? Por isso que é empresário, né? O cara já vê lá na frente, né? Me diz uma coisa. Qual clube que você gostaria de ter ficado mais tempo? Assim, você fala, poxa, se eu pudesse escolher, eu queria ter ficado minha carreira por um período maior aqui. Eu adorei todos os clubes, até os clubes de final de carreira, né, que são de A2, eu amei. Mas o time que marcou mesmo, às vezes o pessoal fica até meio surpreso, porque acha que eu vou falar Corinthians, Flamengo, né, time assim. Mas foi o Tigres do México. O Tigres do México foi um time que marcou muito, que por mim eu estaria lá até hoje. Estaria vivendo lá, trabalhando no clube, onde eu fui para lá num projeto que eu não conhecia nada do México, né? Okay. Naquela época o México muitas equipes não pagavam em dia, a gente tinha medo de ir, e aí eu estava no Vasco da Gama e eu recebi o convite para passar 3, 4 dias lá para conhecer, me mostrar um projeto muito bacana, que o time acabava de passar um momento difícil dentro do campeonato, caído de categoria, e eles queriam voltar rápido e era uma reestruturação e ser uma equipe para brigar com a América, né? E ser como uma equipe europeia, aquela coisa toda. Eu fui vendo o projeto e tal, e eu vi um jogo do time Tigres e América pela Copa do México. Certo. E o time muito bom. Eu vi um meia, um gordinho, cara. Pô, você não dava nada pra ele, mais habilidoso. E eu falei, pô, eu jogando com esse cara, eu vou me dar bem pra caramba. Ele vai me botar na cara do gol toda hora. Eu acho. Pô, e o estádio lá é pra 50 mil pagantes, 45 mil todos os jogos. Lotado. Lotava todos os jogos, a torcida fanática. E aquilo me encantou. E aí eu fui pro dirigente e falei, ó, o seguinte, eu tô saindo do Brasil, do Vasco, do time grande, tô vindo pra cá. Estou comprando a ideia do projeto, gostei. Só que, assim,
pagamento aqui. A gente sabe que muitas equipes aí estão atrasadas. Eu vou para o Brasil 3 dias, eu acho que, sei lá, $500, $1.000, a gente passa o mês, passa. Falei, então, se eu ganho X, vocês me deixam aí $12.000, que é $1.000 por mês, o que eu vou viver, é isso, o que eu vou viver, que dá para mim viver legal. O restante eu quero tudo depositado antes, senão não venho. Falei, eles não vão pagar, eu não vou vir, né? Ok. 3 dias depois que eu estava no Brasil, eu olhei minha conta, o dinheiro estava tudo lá. Já tinha recebido 1 ano de adiantado. Falei pra mulher, vamos fazer a mala e vamos embora. Agora tem que ir. E aí, cara, fui pra lá, já cheguei lá e primeiro jogo meu fora, já ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. E aí eu tive um problema de saúde estomacal, cara, caí hospitalizado. Putz, já fiquei mal, perdi uns 3, 4 jogos. Que pena. Mas aí deu tempo de voltar de novo, né? E o time foi muito bem. Nós tínhamos o Robert Dante Cibordi, que era o goleiro da seleção do Uruguai, aquele que o Romário dá o tapa na bola para um lado e volta. Esse era o goleiro. Gol que a gente já viu inúmeras vezes. Ele era o goleiro do nosso time. Então o goleiro era muito bom. O Coca Mendonça, o lateral que jogou no São Paulo, chileno. O Diablo Nunes, um outro ponta direita também chileno, muito bom. E o Danilo Tozelo, um argentino meia. Então a gente era os 5, né, de estrangeiros. E o time era, nós não perdemos um jogo em casa. Não perdemos, e fora que nós perdemos um jogo só. E na 38 jogos, eu perdi 5 jogos. Então, quer dizer, eu joguei 33 jogos. Eu fiz 31 gols no campeonato. Por partida. Das turno jogadas, e retorno, né? São turno e retorno. Tá. E aí 31 gols, o time subiu, regressou, fui campeão. E na hora eu acertei meu contrato para ficar e o meu empresário pediu muito. Aí os caras, não, Nilson, isso aí a gente compra. E ele falou, não vendo. Puxa. Porque ele sabia que eu era a galinha de ovos de ouro dele, porque a cada 6 meses ele embolsava uma puta grana, né? Era $300 mil, $250 mil de empréstimo. Puxa vida. Então, quer dizer, e aí eu não quis vender. O pessoal, na hora de vir embora, cara, você chegar no aeroporto, você viu o pessoal, a torcida, senhoras assim de 60 e poucos anos, o torcedor fanática lá se despedindo para ficar, o torcedor achando que era caso de dinheiro, né? Vamos fazer vaquinha pra gente ajudar o clube. Eu falava, não, o problema não é o dinheiro, porque o time tinha muito dinheiro. Era patrocinado pelo Cimento Monte Rei e a cervejaria Carta Blanca. Então, quer dizer, tinha grana que, o time bala que não acabava mais. Só que os caras falaram, não, isso aí a gente compra. Sabe? Empréstimo a gente não quer mais por esse valor. E aí ele não quis e falou, vamos embora que eu tenho coisa melhor para você. E aí eu fiquei 3 meses parado no Brasil. Olha só. E o que mais apegou também, a minha filhinha nasceu lá, né? A minha esposa foi para lá com 5 meses, eu não gastei um centavo. O pré-natal dela, médico, tudo que é hospital, com nascimento, eles bancaram tudo. Não deixou eu pagar nada. Falei, quanto é que no Brasil, qualquer time que seja, se você não tem o plano de saúde, você tem que correr pro SUS ou então desembolsar dinheiro. E lá eu ia pagar os caras, não, você não deve nada, já está tudo certo. O hospital, já vimos hospital. Então, cara, isso aí marcou muito. E até hoje, no meu aniversário, a imprensa liga. Nilson, estamos vendo seus gols aqui, né? Rolou uma química ali. Tem as redes sociais, né, os grupos lá de torcedor. Toda hora você é querido lá. Falando comigo. Você então, é querido dizer, lá. até hoje eu sou. Tanto é que o Rafael Sobes passou lá. Eu encontrei com ele um dia e falei, Nilson, a moral que você tem lá, cara. Que gostoso. Então, quer dizer, eu fiz parte desse projeto. Que hoje o time mexicano que é vice-campeão mundial, né? Isso. Ele chegou lá para jogar, eliminou o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras. Então, quer dizer, eu fico elogiado, né, de ter feito parte, de ter colocado um grãozinho de areia no início, aonde o Tigre está hoje. E depois que você saiu de lá, você teve a oportunidade de voltar outra ocasião mesmo para visitar? Ou ainda isso não aconteceu? Não, eu tive lá na cidade uma vez, mas eu ia se desse certo, eu ia para o rival, para o Monte Rei. Tem um amigo meu lá que ele estava pegando como presidente. Certo. E ele me mandou a passagem e tudo. Eu fui para lá, já tudo certo. E na hora dele assumir como presidente, os caras não renunciaram. Os caras iam renunciar, né? Então aí já estava tudo certo. Eu, mais um goleiro de lá que tem moral no México, né? Já estava tudo no hotel, já só esperando ele assumir para a gente assinar. E ninguém, ainda bem que na cidade ninguém sabia. Não foi divulgado. Certo. Porque ia ser uma bomba, né, cara? Ia ser uma bomba e talvez esse carinho que o pessoal tem por mim, talvez... Deixaria de ter, de repente. Não teria, poderia, né? Então... Mas eu digo assim, você não mas voltou depois mais pro passeio, México? não. Nunca mais foi? Não, nunca mais. Foi. Mas eu tô pretendendo ir porque a minha filha, né? Podia rolar um convite para você ir pro México lá rever isso porque tudo, minha filha tá querendo ir para conhecer, né? Onde ela nasceu, que ela vem embora com 10 meses. Ok, mas ela tem nacionalidade mexicana, tem mexicana e brasileira. Que legal. Bom, eu acredito que seria um grande encontro legal, aí, uma grande oportunidade. Nossa senhora, chegar lá no
num jogo lá, você Então, tá ali assistindo, o torcedor todo, pô, seria emocionante. Nossa. Tomara. Nilson, apesar de toda essa carreira, e você já contou, né, essa sua migração de clube para clube, muitos clubes e tal, isso no fim das contas não te fez tão bem no final, né? Você acabou tendo alguns problemas aí com empresários. Quer falar alguma coisinha sobre isso aí? Aquilo que a gente falou, cara. Graças a Deus, hoje, nós, da minha época, jogadores da minha época, aprendemos muito, né, com os tombos, que na época os jogadores antes de nós sabiam menos ainda de regra, de lei, então não tinha o que passar pra gente. E eu estudei até a 8ª série, não terminei os ensinos. Então não sabia nada de lei, de regra, eu queria jogar futebol. E quando o meu empresário me comprou no 15, foi se falado que ele que falou, não vou te dar os 15% agora, porque eu estou pretendendo te vender no final do ano. E eu te vendendo no final do ano, vai ser em dólar, aquela coisa, vai pegar muito mais. E se você pegar agora, tinha que ficar um tempo sem receber. Tá. Ele falou, e se tinha uma acaso, carência, ela tinha uma certa carência. E se acaso eu não conseguir te negociar, se de repente eu não vou bem no Internacional, eu não consigo te negociar, quando a gente terminar o vínculo, que vai rodando e tal, a gente acerta tudo corrigido. Eu falei, para mim tá bom, tá? Só que os dirigentes do 15 de Jaú, sabendo de como são as coisas, eles deveriam ter me protegido. Falar, vamos pôr no contrato, no papel, que pá, lógico. E ninguém pôs, ficou só de palavra. Ah. E aí eu fui jogando, e não me vendeu, não negociou, e pá, e foi. Em 99 se encerrou o nosso vínculo. Eu estava no Atlético Mineiro. Falou, agora acabou, já estava com 30, ia fazer 30 anos. Aí ele falou, agora já encerrou. Não, 35, ia fazer 35. Ele falou, agora já encerrou a carreira, pá, não dá mais. Falei, beleza. Aí eu fui cobrar. Tá. Quando eu fui cobrar, chegou lá, tipo assim, te devo 10 mil, na época, vai ser 10 mil. Né? Uma conta ele aí. chegou com R$1.000. Puxa. Aí eu falei, não, tá errado, é isso. Não, porque o dinheiro não está no banco. Eu falei, não está no banco porque vocês não aplicaram. Só que você, quantos jogadores mais com o próprio dinheiro meu de empréstimo que não comprou? Quantas vezes esse valor girou, né? Você tinha seu escritório num lugar, hoje você está no outro. Tá. Então, quer dizer, tudo essas coisas eu tive. Houve um então, progresso, e se você tivesse com pago isso. para mim, eu teria, sei lá, se eu gastasse ou não, mas estaria aplicado uma boa parte. Claro. Não, que não sei o que tal. Aí bota advogado para cá, para lá. Meu advogado falou, olha só, melhor até parar, né? Que senão vai dar problema para você e tal. Aí eu achei melhor, cara, eu não recebi. Puxa vida. Quer dizer, com ele eu fiquei 11 anos com ele, passei por 15 clubes. E desses 15 clubes eu não recebi 15% de nenhum. De nenhum deles. A única coisa boa é que desses 15 clubes também, cada transferência, que era cada 6 meses, meu salário também melhorava, né? E eu fui um cara sempre pé no chão, nunca fui um cara gastão, dava a minha saidinha, mas lógico, sempre teve dentro consciência, do... Teve consciência. Guardava, né? Então deu para... Não fiquei milionário, mas graças a Deus deu para ajudar a família, né? Entendi. Minha mãe tem a casa dela, meus irmãos, deu para ajudar meus irmãos. A hora que meu pai foi separar as coisas lá, eu abri mão de tudo, eu não quis dividir nada. Falei, deixa uma coisa para cada irmão. Entendi. Aí meus irmãos hoje, com aquele dinheiro, deu para cada um comprar sua casa. Que bom. Eu tenho minhas coisinhas, moro no Tatuapé. Então, Legal. bacana. Acho que... Poderia estar melhor. Mas hoje eu poderia falar para você aqui, ó, eu vivo do futebol. Entendo. Não é o caso. Só que hoje eu tenho que, às vezes, dar uma corridinha aí no Master, aí, junto com o Gilmar, o pessoal todo, a gente faz a nossa correria aí nos Master, né? Tá. E para dar uma complementada no orçamento ainda. Tá certo. Só para fechar esse assunto, Nilson, que a gente tem tanto assunto gostoso para falar, mas isso também faz parte da trajetória. Eu acho que isso também serve como exemplo para toda essa garotada, né, que vem por aí, né? Quando chegou no final da sua carreira, e aí que você, né, não recebeu esse valor que era esperado e merecido, né, pelas condições da época e tal, né? E aí, em que momento assim caiu a ficha para você falar, puxa vida, minha carreira passou e eu acabei perdendo um pouco, do ponto de vista financeiro, eu perdi um pouco esse tempo da bola. Isso te causou assim algum, emocionalmente falando? Eu entrei em depressão, porque ali estava toda a minha vida, né, cara? Era, como eu te falei, era o meu futuro. Era o seu pé de meia. Eu já vinha contando com esse dinheiro. Tá. Pô, além de tudo que eu tinha, eu vinha ali, eu vou receber X, que mais ou menos eu sabia, né? Entendo. Os Você valores tinha uma dos conta empréstimos, ali. eu já tinha tudo, vai dar tá. tanto. Corrigido até hoje, aquela época você sabia, a poupança dava tanto e tal. Perfeito. E como ele tinha dito que seria corrigido
Em dólar, ele falou, de como se o dinheiro estivesse lá fora. E lá fora a gente sabe que lá fora lá é 7% ao ano, naquela época, de juros. Então você sabe, pô, quantos anos fazem? Então o dinheiro entrou. Mais ou menos eu tinha uma previsão do que eu ia receber. Eu falei, puta, a hora que eu receber, eu tô bonito, né? Certo. Então você vai contando, fala, pô, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aplicar aqui, vai dar para ajeitar mais ainda, né? E aí você tem um baque grande, cara. Pô, quando eu chego e não recebe, e vai passando, e vai passando, e vai passando, acho que 2 anos depois eu vou receber, e nada, e vai, acho que quando deu, acho que o 3º, 4º ano, aí eu falei, não vai receber mais mesmo, aí eu comecei, não dormia mais. Eu entrei numa depressão que, quase que eu morro, quase que eu deitava na cama para dormir, parece que um negócio me enforcar, cara, eu sentava na cama rápido, assim, minha esposa perguntava o que era, né, e falava, não é nada, não. E aí, coisa de Deus, né? Você vai ouvindo no rádio, botava música evangélica, aquela coisa, vai ouvindo, e um dia parece que Deus falou na mensagem ali, estava falando comigo. Olha só. E aí eu fui tirando aquilo do coração, tirando a mágoa dele também, não quis o mal também. Fui pedindo perdoasse ele também, né? Não queria o mal. E a minha esposa também foi uma mulher fantástica, que justo nessa época aí que a coisa apertou, eu não tinha recebido esse dinheiro aí, ela tivemos até um problema, ela regaçou a manga e fez curso de esteticista, hoje ela trabalha com esteticista, então ela falou, não, vamos lá que eu vou virar essa página com muito trabalho. Como muitas fazem, né? Quando você para e a coisa não tá boa, mete o pé na bunda e dá minha partinha que sobrou aí que eu tô indo embora. Ela não. Diferente disso, ela te abraçou junto. Me abraçou, então a coisa. E hoje, graças a Deus, a coisa já está retomando o caminho. E a gente viu também que não precisa de milhões para ser feliz. Tá certo. Você com um pouquinho para pagar suas contas, sair para almoçar e jantar, final de semana é com a nega velha, e ter um dinheirinho para viajar quando você quiser, né? Fala, hoje eu vou viajar e parcela em 10 vezes. Mas curte aquele momento com alegria, né? Ótimo, não precisa de milhões para ser feliz, não. Legal. Bom, Nilson, você teve vários clubes, como a gente está repetindo aqui, essa realmente é uma dos diferenciais aqui do negócio, né? Mas eu acredito que o Corinthians tenha sido um clube pelo qual vocês, pelo menos a torcida se identificou muito com você, tanto, né, que é o Nilson do Corinthians, apesar de toda essa trajetória, né? E você tem o coração é corintiano aí ou não? Qual é essa relação aí? Não, cara, na época a gente não fala o time, né? Mas eu de garoto, eu até brigava no colégio, eu era São Paulino. Torcia pro São Paulo. Aí você passa a ser profissional, você não tem mais time. Certo. Aí é o time que tá te pagando, né? Você tá fazendo melhor ali. E aí eu nunca joguei no São Paulo. Eu tive para jogar no São Paulo, não fui por causa de um apartamento em 90. Olha quando só. eu volto lá, que eu saio do Inter, vou para Espanha, pro Celta. Quando eu volto, eu já volto com tudo pronto, só assinar. Tá. Aí na hora de assinar, eu vou ler o contrato, não tinha apartamento mobiliado. O São Paulo não dá, você tem que pagar. Eu falei, então não vou. Aí o Grêmio tava lá. O dirigente estava lá e foi onde me levou pro Grêmio de volta. Aí deu apartamento mobiliário para você morar lá. Aí deu apartamento, deu 8 passagens aéreas para usar do jeito que quisesse. Okay. Mas deu tudo. Aí eu falei, tô indo pro Sul de novo. Aí bati na porta, eu falei, empresário, tô indo embora pro Sul lá, acerta com ele o valor se você vai vender. Eu já acertei meu salário. Não, espera aí que São Paulo vai te dar o apartamento. Eu falei, agora não já tô voltando pro Sul. Mesmo sendo São Paulino naquela época. E hoje, como você falou, cara, hoje a torcida realmente que me abraçou, assim, que tem um carinho imenso, é a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, eu não ganhei nada, nem final disputei com o Corinthians, e a gente sai para jogar com os Masters aí, onde a gente vai, o carinho que eles têm comigo. Parece que eu fui campeão você é muito no Corinthians. Querido, você é muito querido por campeão no todos Corinthians, eles. então... Hoje, dizer assim, aquela coisa que eu não tive, que eu te falei, aquela identificação, né? Agora Perfeito, no Master eu consegui com a torcida do Corinthians. Olha que então hoje tem uma identificação muito grande, tem um carinho, tem um prazer grande de quando a gente sai para jogar. Lógico, jogo também com o Palmeiras, né? Onde vou, sou sempre muito bem tratado, mas não tem aquela coisa assim de... Não ficou marcado, né? Perfeito, não rolou aquele vínculo. E no Palmeiras eu joguei final, fiz gol na final contra o Corinthians, naquela final em Ribeirão Preto, 95. Ok. Nos 2 jogos eu fiz gol, mas não deu liga com a torcida. A identidade não deu liga. Acabou. E no Corinthians eu não cheguei nem na final, mas a torcida me abraçou. Sensacional, coisas do futebol, né? Vai isso entender. é o futebol, por isso que o futebol é maravilhoso. Ia passando um assunto aqui, mas eu tenho que voltar, Nilson. Como é que foi a história do Super Grenal, essa passagem incrível do futebol brasileiro, ao qual você foi um dos protagonistas, inclusive? É verdade, cara. Acho que
Já não terá mais, né, em termos de brasileiro, já que agora pontos corridos, né? Perfeito. Não vai ter mais uma final dessa. E numa semifinal de brasileiro, Inter e Grêmio, cara, pô, um mês e meio antes já a cidade paralisou. Caramba. Paralisou com aquela coisa de aquela expectativa, poder né? acontecer, né? Porque o Flamengo jogaria com o Grêmio e nós jogaríamos com o Cruzeiro. E se passássemos ali os dois, faria a semifinal do Brasileirão de 88. Você imagina. Então a cidade já começou aquele alvoroço, cara. E você, nesse tempo aí, você tem que se policiar mais fora de campo do que dentro, porque o torcedor começa a te vigiar. Se você toma uma cerveja aqui e perde o jogo daqui 2 meses, vai falar que foi por causa daquela cerveja lá atrás que você tomou. Então você tem que começar a olhar onde você foi. É bem pegado. E isso que na época não tinha a rede social que tem hoje. Isso, não. Mas já a marcação já existia. Era forte. Era pegação no pé mesmo. E aí a gente consegue passar pelo Cruzeiro, eles pelo Grêmio, eles pelo Flamengo. E aí na quinta-feira, quando acaba o jogo, o Grêmio já vai direto para uma casa de campo, ficar concentrado, que era na semana de carnaval. E o Abel fala, nós vamos treinar sexta de manhã, sexta à tarde, se apresentava à tarde, treinamos sábado de manhã e à tarde eu vou liberar vocês para brincar o carnaval até segunda. Falei, pô, beleza, né? Só que eu teria que pegar um avião lá às 5, 6 horas da tarde, vir até São Paulo 2 horas, depois pegar um ônibus mais 4 horas pro interior. Falei, pô, não vai dar tempo, vou chegar lá de madrugada, já tenho que voltar. Aí liguei pra minha noiva, né, que hoje é minha esposa. Eu falei, ó, aqui liberou, mas só que não vai dar pra ir, por isso, e eu tô indo pra praia, lá pra Tramandaí, na casa dessa família que você conhece, que me abraçaram como filho lá. Olha que legal. Aí ele falou, beleza, não tem problema. E aí lá vai eu com eles pra lá, cara. E chega lá em Tramandaí, pra você ver como é que é. Eu já tava no Inter, já artilheiro do brasileiro. Naquela época ele só faltava mais 4 jogos pra terminar, mas eu já era o artilheiro, ninguém me pegava. E eu não tinha carro ainda. O dinheiro não dava pra comprar um carro ainda. Que eu tinha comprado uma casa pra minha mãe, juntado e tal. E não tinha conseguido comprar um carro ainda. Tava juntando dinheiro. E aí eu comprei justamente quando nós passamos pra final, que minha família ia pra lá. Aí eu comprei um Monza. Nós estávamos em 88, eu comprei um Monza 81. Você vê como que é a coisa, cara. Mole, não deu pra tirar um carro zero. Olha, hoje o cara ganha 7 anos de uso. Hoje o cara ganha uma BMW por mês e sobra dinheiro. Então, meu, que disparidade, né? E aí nós fomos pra lá e não tinha carro. A gente falou, pô, não vamos ficar aqui em Tramandaí, a cidade mais pequena. O bom seria a gente ir em Atlântida Sul. Pô, o bom seria a gente ir pra Tramandaí. Aí falou, meu tio tá com a belina zerada aqui, vamos dar um porre nele e a gente vai. Falou, beleza. Aí fiz um canecão de caipirinha e tocamos em cima desse tio dele, cerveja. O tio dele deu umas 7 horas da noite, apagou. Aí tomamos um banho e falou, vamos embora, que ele agora só acorda amanhã. Nossa. Aí catamos a beline dele e fomos embora pra Tramandaí, cara. Chega lá, pá, aquela coisa, e toma cerveja aqui, toma... Agora ele falou, agora vamos pro clube. Chegou lá, na entrada, o segurança falou, vai lá pro prefeito, no camarote lá do prefeito, fala que o matador tá aí. Aí o cara, pô, mas que matador? Quem é esse? O cara falou, matador. Falou, pô, não tá conhecendo o Nilson aí, pô, o artilheiro do brasileiro? Esse cara é meu irmãozaço, o Zé Hamilton, né, ele mora lá ainda. Só que é gremista, ele era gremista e andava comigo no Inter pra baixo e pra cima, cara, tomava conta mesmo. E aí o cara subiu lá, falou com o prefeito, nós subimos. Falou, manda o Nilson entrar, vê quem tá com ele, sobe. E era eu e meu amigo. Aí entramos. Aí chego lá, o Maurício tá lá, o ponto direita. Já tava lá. E aí, pô, acho que os caras, aquele chão vermelhão, acho que os caras passou parafina, você não parava de pé, cara. Escorregava pra cá, escorregava pra lá. E aí, tamo ali conversando com o prefeito. Aí 2 meninas, 2 loiras, cara. Pô, vem e pede pra tirar uma foto comigo. Pô, pode tirar uma foto com você? Eu falei, não, beleza. Aí elas estavam de chapéuzinho, tiraram o chapéu, botou na minha cabeça, eu abracei as 2 loiras. E aí eu acho que o namorado de uma que estava ali, naquela época não tinha celular, nada, pegou a máquina fotográfica, né, a câmera, foi lá e tirou a foto. Só que tinha um cara da 0 Hora lá que eu nem vi. Tinha tomado uma aguinha a mais. Eu nem vi o cara da 0 Hora lá, cara. Eu nem vi o cara da 0 Hora. 0 Hora, o jornal, a mídia local lá, poderosíssima, né? Mais famosa. O cara aproveitou aquele momento que eu tô abraçado com as meninas e tirou a foto. E eu não vi. Aí, pá, ficamos ali e tal, divertimos e fomos embora. Domingo, quando eu acordo lá em Tramandaí, em Atlântida Sul, na casa dele, ele com a 0 Hora na mão. Você tava na capa? Olha isso aqui, na capa, eu com 2 loiras. Aí fala, Abel libera jogadores para brincar o carnaval e pede para não exceder. E Nilson com 2. Meu Deus do céu, é uma achava bomba. Que eu tava com a menina, não tinha nada a ver, pô. Eu não tava com as meninas. Foto só. E aí, pô, mas eu ainda até guardei um jornal daquele para mostrar depois para minha noiva. Falei para ela ver que não tinha nada mesmo. Claro. E aí
Apresentamos na segunda tarde, o Abelão, negócio de jornal, a imprensa, o Abel falou, gente, eu liberei vocês justamente para isso. Vocês estavam livres. Pra livres. vocês se divertir, fazer o que vocês quisessem. Agora nós vamos treinar e vamos concentrar. Quinta-feira já tem o primeiro jogo lá no campo do Grêmio, aí é outra história. Falei, beleza, aí treinei e tal. Tranquilizou. Aí empatamos o primeiro jogo 0-0 no Olímpico, na casa do Grêmio. Tá. Aí volta e tal. Aí na véspera do jogo, no sábado, 2 toques, fazendo o rachão, um moleque da categoria de base me dá uma entrada firme no meu tornozelo, cara. Aí o tornozelão incha, eu já caio ali gritando e boto a mão. A sorte que o médico também, experiente, entrou correndo e falou, tira a mão. Põe a mão no joelho que a gente vai falar que foi o joelho. Que é os caras no jogo, se der pra você jogar, vai falar que é o joelho, eles vão vir ali no joelho, ele não vai no teu tornozelo. E eu tinha pego meu tornozelo esquerdo. Ele falou, vamos falar que é o joelho direito. Beleza, e ali saí de maca já e chorando, e à noite os caras fazendo tratamento. Isso que dia foi? Na véspera do jogo do Na Grenal. véspera do Na jogo? véspera do Grenal. Na véspera do Grenal, o último jogo, né? Tinha empatado o primeiro e ia pro segundo. Foi a véspera mesmo, E não tinha aí, tempo pra joga, recuperar. não joga, Nilson joga, não joga, aquela dúvida e tal. Aí na hora fiz o teste ali no vestiário, eu tava meio dolorido ainda, fez a botinha, né? Aquela Sim. tradicional botinha, esparadrapo. Falei, tá um pouco dolorido, mas eu vou pro jogo, não quero ficar vou fora perder não, esse eu me jogo. garanto. Mas, Nilson, eu me garanto, pode deixar. Então, beleza. E tal. Eu fiz o aquecimento ali um pouco mais suave, né? E aí ele botou uma fitinha de esparadrapo no joelho direito, para dizer que era ali, e não falou que era o tornozelo. E fomos pro jogo, cara. E a primeira jogada, o zagueirão já veio e me deu uma chegada mais dura na perna direita, perto do joelho. Eu já caí rolando, não tava sentindo nada, né? Já fazendo aquele puta Valorizou. E ninguém tocou no meu tornozelo, que era o local. Machucado mesmo. E aí o Marcos Vinícius faz 1-0 pro Grêmio. Puta, eu já comecei a pensar nas loiras, né? Falei, puta, se Agora perder, minha casa caiu. Agora minha casa caiu. Duas lá vai me arrebentar. Aí o meu lateral esquerdo, com 30 minutos, vai expulso. Nós ficamos com 1 a menos perdendo o jogo de 1-0 em casa. E o Grêmio dando um massacre, cara. Puta, o Cuca, que hoje é treinador, né? Sim. Pô, Bonamigo, os caras todos. E o Cristóvão, os caras perdendo o gol, o Tafarel pegando bola pra caramba. O Tafarel era o goleiro nosso, tava num momento maravilhoso. Ímpar mesmo na Aí carreira. acaba o primeiro tempo 1-0 e nós com 1 a menos. Vai pro vestiário, chega todo mundo querendo falar, o Belão dá um chute no armário, véio, dá um grito e manda todo mundo calar a boca. Sentar lá na cadeira, né, pra descansar, e ele vai lá pra salinha dele lá com a comissão. Aí quando toca a campainha do árbitro para você voltar, né? Aí ele aparece e fala, tenho 2 perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer e 2 maneiras de mexer no time. Vocês acham que dá pra gente ganhar? Todo mundo falou, dá. A gente tem que melhorar nosso posicionamento e jogar, que até agora nós não jogamos. Então eu falei o seguinte, eu vou tirar o Leomir era volante, e vou colocar o Diego Aguirre. O Diego Aguirre era reserva meu. Eu falei, mas o Abel tá louco, nós estamos tomando um sufoco, um massacre. Pô, ele vai abrir o time? Então. Pô, eu tô achando que vai tirar eu, ou o Maurício, ou o Edu, outro pra atacante, pra dar uma fechadinha e depois pra... abrir no final. Eu falei, o Abel tá louco, mas vamos embora. Aí se reunimos ali no túnel, gente, cada um tem que dar um pouquinho a mais, né? Vamos correr pelo Casimiro, faltou, né? Que certo. o Casimiro, você viu, ele tá chorando lá dentro, ele sabe que ele fez besteira, né? Largou a gente na mão, então vamos pra cima dos caras. Não, beleza, vamos embora. E aí fomos pra cima, pô, começou o segundo tempo, parecia que nós estávamos com um homem a mais. Só dava nós, e nós em cima. Daqui a pouco uma falta lateral, o Edu cruzou eu de cabeça 1-1. Pô, saí andando Sassamutemo, Salvador da Pátria. Sei, lembro. Andando, Lima Duarte, o personagem do Lima Duarte. Aí vai daqui, vai dali, o Maurício bate cruzado, eu no segundo pau, 2-1. Faço os 2 gols, cara. Putz. Pô, aí acabou o jogo, aquela loucura, a imprensa veio, né? E aí, Nilson, tal, não sei o que. Aí eu, também para não sair por baixo, falei, agora um gol para cada loira. Foram 2 gols. Aí você se vingou agora. Falei, foi um gol para cada loira aí. E esse Grenal entrou pra história, virou Grenal do século, cara. Entendi. Virou Grenal do século. Por conta de todo esse contexto aí. E é uma pena que depois, na final, nós perdemos pro Bahia. Não fomos campeões. Mas ali foi justamente por isso, você ganhar um Grenal. Da maneira que nós ganhamos, nós entramos muito soberbo. O Bahia. A gente achar, por mais que o Bahia tinha um time bom, a gente era superior. Entendi. E vai decidir em casa. Pô, aí você vai ao primeiro jogo lá, sai ganhando de 1-0. Jogo fácil. Aí a gente entrega 2 gols, perdemos 2-1. 2 gols do Bobô. A gente entrega o gol pro cara. Agora em casa é fazer um gol. Pô, aí você vem. E nós tínhamos jogado com eles o quê? Uns 2 meses antes pelo campeonato. Nós em casa metemos 3-0, eu fiz os 3 gols. Pô, não podia ter sido o dia da final. Então, não vai trocar? Pô, aí empata 0-0, o Bahia campeão. Bahia campeão. Puta. Mas foi. Foi uma experiência maravilhosa. Foi maravilhoso, cara.
Pessoal, o papo tá ótimo, mas a gente meio que já tem que ir entrando aqui numa reta final até, né? Eu tenho algumas perguntas. Aqui que é um bate-bola e um ping-pong meio rápido, né? Você marcou muitos gols e eu imagino que deve ter um gol preferido, aquele que você gosta e que considera o seu gol, né? O seu melhor gol. Fala pra mim qual que é esse, mas cita outros 2 gols também que marcaram bastante tua carreira. Primeiro é o gol que eu faço pelo Internacional, né? Que é o primeiro gol que eu faço contra o Curitiba, que é num time grande, onde eu passo, que abre as portas para mim realmente ser conhecido nacionalmente, né? Que é você ser artilheiro do Brasileiro, o país todo ficou conhecendo, né? Esse é o Nilson, todo domingo estava no Fantástico. Oh, que legal. Depois, o primeiro gol do Grenal, que marca, né? E o gol mais bonito que eu tenho na minha carreira, que eu tenho uma placa no Pacaembu, é Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, que eu pego de primeira, de fora da área. O Fabinho Cruz, o zagueiro tira e mais ou menos na meia-lua, ou 1 ou 2 passos para trás, e eu sou destro, eu peguei de esquerda, não deixando a bola nem cair, cara. A bola vai lá no ângulo e o Chico Lang me presenteou com a placa lá no Pacaembu. Olha que legal. Então esse é o gol mais bonito da minha carreira. E foi um golaço, eu já vi, tive a oportunidade de ver aí no YouTube, realmente pegou na veia da bola, cravou no ângulo, né? Lindo, lindo, lindo. Espetacular, hein? Você jogou por muitos, mas teve algum clube que você gostaria de ter jogado e faltou a oportunidade? Não, acho que não, cara. Como a gente sempre fala, acho que é mais fácil perguntar para mim qual clube que eu não joguei. Eu joguei por todos. Então, todos os clubes grandes aí, então eu acho que ficou o quê? Você ficar sem jogar? Botafogo, o Cruzeiro, São Paulo e Santos. Tá. Então, mas não houve acho assim, que não, talvez o São Paulo, né? Pelo fato de mas eu tive a oportunidade e não quis. Ok. Pelo fato. Mas vamos então, botar você se realizou, São Paulo. Você se pra realizou. Responder, né? Para não ficar em cima do muro, São Paulo. Entendi. Se tivesse que ter um mesmo, seria faltou São Paulo. Legal, também. O momento mais feliz da tua carreira? Foi quando eu recebi a notícia que eu iria jogar futebol. Ali foi o momento mais feliz para minha carreira, né? Onde eu dei início a tudo. Ali foi fantástico. E o pior momento da carreira? Nossa. São 2, né? Eu tive o pior que marcou muito. Foi no Internacional, onde o Inter não tinha Libertadores. Numa semifinal, jogando em casa. Nós tínhamos ganho do Olímpia lá no Paraguai de 1-0. Em casa 2-2, 5 minutos para acabar, eu sofro um pênalti, eu sou batedor oficial. E eu sempre batia de um jeito. Naquele dia eu quis mudar, o goleiro pegou. E aí bate o escanteio, os caras saem no contra-ataque, faz 3-2. E aí vai pros pênaltis, o Abel não deixa eu bater, pô, o Leomir erra. Nós saímos fora em casa, cara. Putz, saí do estádio 5 horas da manhã. Os caras querendo matar. Então, porque o Internacional não tinha Libertadores, então foi um dia triste que eu fui tirar esse peso de cima depois que o Inter conquistou seu primeiro Libertadores e Mundial. Pô, então ali o peso saiu das costas. Né, o torcedor também já começou a me olhar com outros olhos, né? Não, isso acontece, mas pô, pela rivalidade, então ali, cara, marcou muito, foi um dia triste. Foi um dia triste, cara. E o outro é quando você para, né? Pô, você para de jogar, isso é triste. Você sente saudade, você tá em casa, você vê as finais aí, os times indo pro estádio, a torcida, isso é gostoso, cara. Você fala, puta, não tem mais. É legal. Melhor técnico com quem você trabalhou? Foram vários, hein? Mas o que eu marco assim é o Abel Braga e o Luxemburgo. Os dois são fera, top. Legal. Melhor árbitro? Nossa, eu gostava muito do Dulcídio. Dulcídio, apesar dele ser uma postura muito aquele jeitão dele, né? Você falava um pouquinho ali, com ele, ele falava que você vai jogar, você tá com a bolinha muito pequena hoje. Tem algum problema? Espera lá fora que a gente resolve lá fora. Papo reto. Mas como árbitro, fantástico. Tá, legal. Tem uma pergunta pra gente fechar, mas vou fazer uma reflexão aqui, Nilson, que agora não tem a ver necessariamente com a sua carreira, mas tem a ver com o momento do futebol brasileiro, né? A gente vê hoje as crianças... Primeiro são os jovens atletas indo para fora do Brasil muito cedo. O caso mais recente é do Endrick, aí do Palmeiras, né, que já está contratado. E esse é um caso. Temos inúmeros casos aí, né, que fazem parte. E não é de hoje que isso acontece, né? Os nossos craques vão muito cedo para lá. Mas a pergunta é assim, vemos crianças vestindo cada vez mais os uniformes dos times europeus e cada vez menos, ou pelo menos dividindo, né, com os clubes brasileiros.
Será que isso impacta o nosso futebol aí a médio e longo prazo? Ah, sim, né? Até porque, como você falou, os ídolos estão indo embora cedo. Então o cara não vê o ídolo no time dele. Aí ele vai olhar lá um Barcelona, Real Madrid. Lá estão os grandes jogadores, cara. Só tem feras. Não é jogador do campeonato espanhol. São selecionáveis. É 2 da Bélgica, é 2 não sei da onde. E os brasileiros estão lá. E aí você olha lá uma Champions League, a organização de campeonato. Então o cara fica doido. Aí você vê... Hoje o nosso material é diferente, né? Pô, você vê o material dos caras, a camiseta dos caras, as cores, né? Sim. Tudo diferente. Isso chama atenção. Então o moleque, pô, na nossa época mesmo, você fazia uma pergunta pra gente lá na categoria de base, o que você sonha pra você? Pô, eu sonho em ser titular do time, seleção brasileira, depois Europa. Hoje o cara, você pergunta apenas na categoria de base, ele já fala, quero jogar no Barcelona. Quero jogar. Ele não fala que quer ser titular do Corinthians, do Palmeiras. Ele fala já primeiro que ele já não quer nem chegar no titular, ali, no profissional Ele dele. não faz mais a questão Então, de passar. Acho que é por mais por isso, cara. Acho que o cara veste porque ele não tem o ídolo dele aqui. Aí ele vê lá, pô, o Messi. Eu vou comprar a camisa do Messi. O Neymar. Eu vou pegar a camisa do Paris Saint-Germain. Não vai pegar a camisa do Santos. Exato. Então acho que é mais por isso. Isso, acho que os comandantes do futebol brasileiro precisavam rever isso um pouco, né? Tem que rever essa questão aí. Isso daí, sei lá, acho que daria pra gente segurar esses craques nossos aqui, né? Um pouco mais aqui no pelo Brasil, menos, cara. Um pouco Dá pra fazer esse sacrifício aí. Tá. Wilson, para fechar, vamos fazer a última pergunta, depois eu faço as considerações finais aqui. Se Papai do Céu permitisse que você escolhesse um jogo da sua vida para você reviver integralmente, falasse, escolhe o jogo que eu vou te botar lá de novo para você ter todas as mesmas emoções que você viveu um dia. Que jogo que você escolhia? Eu escolheria o Olímpia, que eu pudesse ganhar dessa vez. Eu escolheria que me desse a oportunidade de voltar naquele jogo e na hora do pênalti ali convertê-lo. Pediria isso aí, cara. Esse é o sonho. Esse é o sonho, cara. Sensacional. Nilson, muito obrigado. Eu fiquei feliz e honrado pra caramba de te receber aqui. Você é um dos grandes ícones do nosso futebol aí, com toda a sua carreira, a tua passagem. Eu não tenho nem muita palavra para te agradecer, mas quero te dizer que estou feliz demais e estamos sempre de portas abertas aqui. Eu que agradeço, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui participando do seu programa. Desejo muito mais sucesso, que eu sei que é sucesso de audiência incrível, né? E que você possa realmente progredir ainda mais na carreira aí, que dê tudo certo. Já deu, né? Deu certo, não, já deu. E que as coisas caminhem bem e que a hora que precisar, só dá o toque aí que a gente está à disposição para atendê-lo. Maravilha. Obrigado. É isso aí, pessoal. Fechando aqui mais um Estúdio Painel, então. Valeu, Nilson. Valeu. Um abraço. Até o próximo.